Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para esse sábado, onde temos aí decisões pelas ligas europeias, campeonato alemão encerrando aí nesse final de semana. Temos também aí a La Liga na reta final, temos também aí a Copa da Inglaterra na sua final, aí sendo disputada nesse sábado. Vou comentar sobre esses jogos, além, é claro, dos jogos de Campeonato Brasileiro, onde a gente tem aí a 8ª rodada do Brasileirão abrindo nesse sabadão aí, e eu vou trazer as melhores alternativas aqui de trade esportivo para vocês, beleza? Se você gosta do meu conteúdo aqui no canal, por favor, já deixa aquele like para fortalecer o vídeo aqui, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e deixa aquela moral aqui nos comentários para a gente fazer com que esse conteúdo chegue no número cada vez maior de pessoas, beleza? Queria avisar vocês aí que eu não produzi conteúdo nessa última semana porque no último final de semana eu fui acometido aí por uma crise de dengue terrível, fiquei mal demais, não consegui produzir conteúdo nenhum, mal conseguia falar, então agora eu tô um pouco melhor e tô retomando aí pra gente poder fazer as análises dos jogos, então peço aí a desculpa para vocês e agradecer a paciência de vocês aí que estão sempre na audiência aí, fazendo com que o canal Stake Cheia cresça cada vez mais, beleza? Muito obrigado pela força então aí, e vamos comentar então sobre os jogos, pegando por ordem de horário nesse sábado. A gente tem aqui a agenda completa, né, a rodada inteira da Bundesliga para esse final de semana, para esse sábado de manhã, às 10h30 da manhã. Eu não separei todos os jogos aqui, jogos onde a gente já tem equipes que não brigam por mais nada, eu não vou nem abrir aqui para comentar, até para o vídeo ficar um pouco mais curto, e vou focar nos jogos onde a gente tem aqui equipes brigando por vaga de Champions League, por vaga de Europa League, para escapar do rebaixamento. Então, vamos comentar um pouco sobre esses jogos aqui, tá? Primeiro jogo muito interessante que a gente tem aqui é Freiburg e Frankfurt. A gente tem aqui o Freiburg ocupando a 3ª colocação do campeonato e o Frankfurt ocupando aliás, o Frankfurt na 3ª colocação e o Freiburg na 4ª colocação. Diferença de 2 pontos aqui entre as duas equipes, né? Por que esse jogo é importante? O Frankfurt com um empate basicamente garante a sua classificação aí na próxima edição da Champions League. O Freiburg precisa vencer porque, dependendo aqui do resultado desse jogo, o Dortmund, que está na 5ª colocação com 54 pontos, ou seja, 1 ponto atrás, pode ultrapassar o Freiburg aqui em caso o time do Freiburg não vença o seu jogo, né? Então aqui para o Frankfurt é mais tranquilo esse jogo mesmo sendo fora de casa para conseguir um resultado que vá classificar a equipe para a próxima edição da Champions League. Já o Freiburg precisa necessariamente da vitória aqui para poder conseguir garantir a sua classificação, né? Temos alguns desfalques aqui importantes nos dois times, mas a tendência é que a gente veja as duas equipes com seu quadro titular aqui, com sua equipe o mais titular possível aqui para esse último confronto da temporada e aí sim garantir seus objetivos, que é buscar uma vaga direta de Champions League, né? O Frankfurt, mesmo fora de casa, leva um certo favoritismo, odd de 2,88 aqui, na verdade o Freiburg é mais favorito dentro de casa com odd de 2,30, mas na minha visão o Frankfurt é mais time, né? Com um empate já estaria suficiente aqui, então o Freiburg deve sair mais para o jogo, deve oferecer mais possibilidades aqui de contra-ataque para a equipe do Frankfurt, que é uma equipe muito forte nesse fundamento. Devemos ter aqui um jogo muito interessante para over goals também, tá? Então a linha do over 2,5 aqui precificada a 1,53, está bastante amassada, mas segue sendo uma excelente oportunidade aqui para a gente tentar
operar nessa linha de gols aqui nesse jogo, que deve ser um jogo bastante movimentado, tá? A minha primeira sugestão para esse jogo aqui é leia o Freiburg, levando em consideração que tecnicamente o time do Frankfurt é um time melhor acertado, melhor treinado e tem boas possibilidades de fazer um confronto mesmo como visitante aqui de alto nível, tá? Segunda opção seria mercado de gols, mesmo aqui tentando buscar uma linha de over 2,5, dependendo de quanto tempo demore para sair o primeiro gol, mas também podemos cogitar trabalhar uma linha de 3,5 gols nesse jogo aqui. É mais ou menos onde o mercado está precificado para essa partida, beleza? Depois também numa situação parecida, a gente tem aqui o jogo do Mainz contra o Leverkusen. O Leverkusen já basicamente garantido, né? Na próxima edição da Champions com 68 pontos. Não tem como ser alcançado aqui pelas outras equipes. E a equipe do Mainz briga aqui na sexta colocação com 51 pontos. Então, ainda possivelmente pode encostar pelo menos no Dortmund aqui na quinta colocação e conseguir uma vaga de Europa League, né, melhorar aí a sua condição na classificação aí de campeonatos europeus. Então, para isso, precisa contar com um tropeço do Dortmund aqui para conseguir a sua vaga aí de Europa League. Por enquanto, está conseguindo uma vaga de Conference League, o time do Mainz. Então, é um jogo muito interessante para a gente ver aqui, ó, a race recente do Dortmund é de 4 vitórias seguidas. Já a equipe do Mainz oscila bastante, venceu a última, mas nas últimas 4 aqui tem 2 derrotas e 2 empates. Então o time tecnicamente vive um momento aí de declínio nessa fase final da competição. O time do Mainz chegou a ser terceiro colocado nessa edição da Bundesliga em certa altura do campeonato, né? Naturalmente sentiu bastante também a ausência por lesões aqui, mas a gente tem bastante lesão pro lado do Leverkusen também, que como já está aí com a sua posição garantida, basicamente não precisa fazer tanto esforço para tentar buscar pelo resultado. Então a necessidade de vitória ela está toda do lado do time do Mainz, o que sugere para a gente aqui o time da casa muito mais agressivo para esse jogo, né? Com odd de 2,25 para o Mainz e 2,88 para o Leverkusen. A minha sugestão aqui seria operar em algum mercado em lei ao Leverkusen, mesmo sabendo que o time tem muita qualidade ofensiva e pode sim jogar a valer esse jogo mesmo não tendo a necessidade de construir um placar positivo aqui, né? Mas a equipe do Mainz, naturalmente, é uma equipe que, para conseguir construir o seu melhor futebol, vai deixar espaços, vai deixar a possibilidade aqui do time do Leverkusen conseguir criar nas costas da sua defesa. Então, vale muito a pena ficar atento também no mercado de gols para esse confronto aqui. A gente tem a linha do 2,5 a 1,44, ou seja, está ainda mais amassado do que o jogo que a gente olhou anteriormente aqui do Frankfurt, né? Então, essa é a nossa análise aí para o jogo do Mainz contra o Leverkusen. Depois, a gente tem aqui o Leipzig contra o Stuttgart. O Leipzig está aqui ocupando a sexta colocação, né? Está ocupando a sétima colocação, aliás. E o Stuttgart é o nono colocado. O Leipzig com 51, o Stuttgart com 47. O Stuttgart já não tem condição de chegar aqui na zona de classificação para competições europeias. E o Leipzig com 51, mesma pontuação do Mainz, dependendo de um tropeço do Mainz e um tropeço do Dortmund aqui, o Leipzig pode inclusive colar nessas equipes de cima aqui. O Dortmund tem uma diferença de saldo de gols aqui muito maior, né? Então provavelmente o Leipzig não consiga ultrapassar o Dortmund, mas pode ultrapassar o Mainz e pegar uma vaga de Conference League aqui, que seria também muito importante para o time do Leipzig. Jogando dentro de casa contra a equipe do Stuttgart, que pouco tem a fazer no campeonato ainda, o Leipzig é franco favorito nesse jogo aqui,
mesmo com alguns desfalques importantes aqui, destaque para o Orban e para o Klostermann, que são dois jogadores que foram muito importantes nessa trajetória do Leipzig na temporada, né? Mas a equipe do Stuttgart também tem bastante desfalques aqui, alguns deles também muito importantes, e bem provavelmente o Stuttgart vai ter bastante dificuldade jogando fora de casa contra a equipe do Leipzig, que fez bons enfrentamentos aqui nos últimos jogos aí contra Dortmund, contra o Bayern de Munique, né? Então é uma equipe que vem fazendo jogos interessantes, vem tendo uma race bacana aqui o time do Leipzig. Aliás, teve 2 últimos empates aqui contra o Werder Bremen e contra o Bayern de Munique, empatou em 3-3 com o Bayern de Munique, acabou perdendo aqui para o Frankfurt também, então vem conseguindo fazer jogos de bom nível, apesar de não ter construído bons resultados aqui. Daqui a pouco, se 2 desses empates fossem vitórias aqui, o Leipzig já estaria lá beliscando uma vaga de Champions League, tá? Mas então, dentro desse contexto aqui, acreditamos no favoritismo do Leipzig, talvez inclusive para poder pegarmos um back ao Leipzig aqui nesse jogo, certo? Tem outros jogos aqui que eu não falei também do futebol alemão, mas para fechar temos o Dortmund contra o Holstein Kiel, que está brigando lá embaixo. O Kiel está na penúltima colocação aqui com 25 pontos, né? Já não consegue mais sair para relegation aqui, porque está com 4 pontos longe do Heidenheim, então está matematicamente rebaixado a equipe do Kiel aqui, e vai enfrentar o Dortmund, que ainda briga por uma vaga aqui de Champions League, inclusive, né? Contando aqui com um provável tropeço do Freiburg, ou mesmo do Frankfurt, mas aí o Frankfurt está mais distante aqui da tabela, né? Aliás, ainda é possível para o Dortmund conseguir até passar o Frankfurt aqui, dependendo dos resultados, mas a tendência é que a gente, se o Dortmund vença o jogo e o Frankfurt e o Freiburg se enfrentando, os dois aqui, tenha um vencedor, esse jogo aqui tem um vencedor e o Dortmund vença seu jogo, o Dortmund pode passar aqui para a vaga de Champions League. Seria aí um objetivo da equipe sendo alcançado na última rodada para disputar a próxima edição da competição europeia mais importante aí de clubes do mundo, né? Então, temos aqui força máxima do time do Borussia Dortmund para enfrentar o Holstein Kiel. Aqui a sugestão que eu deixo para vocês é back a goleada do Dortmund, tá, pessoal? O time vem conseguindo fazer jogos consistentes o suficiente para a gente imaginar a goleada. Se a gente pegar o histórico recente aqui, ó, foi 4-0 contra o Bayer Leverkusen fora de casa, 4-0 contra o Wolfsburg, 3-2 contra o Hoffenheim e 3-2 contra o Borussia Mönchengladbach. Então, assim, nas 2 partidas que não bateu a goleada, chegou muito perto de bater a goleada. Então, pegando um adversário mais da ponta de baixo da tabela, a goleada do Dortmund aqui é a minha primeira sugestão para esse confronto, tá? Depois das 10h30, então, a gente tem aqui às 12h30, final da Copa da Inglaterra, Manchester City e Crystal Palace. Grande confronto aqui que a gente tem também. O Crystal Palace fez uma caminhada interessante aqui, eliminando adversários, na minha visão, bem mais qualificados aqui, né? Se a gente pegar o histórico recente na competição aqui, veremos que o Crystal Palace eliminou o Aston Villa, né? Eliminou o Fulham. Então, são equipes que, na minha visão, são tecnicamente superiores aí ao próprio Crystal Palace, né?
e o time conseguiu fazer campanha aqui e eliminar adversários difíceis para chegar até a final. O Manchester City eliminou o Nottingham Forest e eliminou o Bournemouth para poder chegar na final. Então são duas equipes que vêm aí de uma semifinal, de uma quartas de final e de uma semifinal contra adversários bem difíceis, né? Para mim, o Manchester City naturalmente é franco favorito para esse confronto aqui, apesar do Crystal Palace ser uma equipe que já mostrou que é capaz de fazer o crime aí contra equipes grandes aí do futebol inglês, né? E tem na possibilidade de vencer a Copa da Inglaterra, um título aí de grande relevância na sua história. Não lembro se o Crystal Palace já conquistou essa competição alguma vez, mas o Manchester City, tendo não conseguido aí, né, figurar entre os finalistas aí da Champions League, não conseguido fazer uma boa campanha na Premier League que levasse aí a disputa do título até as últimas rodadas, né? O Manchester City tem na Copa da Inglaterra a sua principal possibilidade de ter um título relevante na temporada. Então, muito provavelmente a gente tem aí notícia de que o Pep Guardiola talvez não renove o seu contrato aí no comando do Manchester City, seja essa a sua última temporada. Então, encerrar esse ciclo vencendo uma competição importante aí de nível nacional é de suma importância para a equipe do Manchester City. Temos aí então bastante motivos para poder trabalhar alguma coisa a favor do Manchester City aqui, mesmo levando em consideração a agressividade e a qualidade do time do Crystal Palace, principalmente no jogo de contra-ataque, tá? Então, se você for trabalhar esse jogo, fique atento nas jogadas de contra-ataque do Crystal Palace, que podem ser a sua principal arma aí para tentar furar a defesa do Manchester City, tá? Linha de overgoals do over 2,5 aqui 1,73 e o ambas marcam a 1,70. Dois mercados também para você ficar de olho aqui, além do match odds a favor do Manchester City, beleza? Depois a gente vai para a Itália, onde temos aqui um jogo interessante aqui isolado entre Genoa e Atalanta. A Atalanta precisa de pelo menos um empate para garantir a sua classificação na próxima Champions League, está com 71 pontos, né? O campeonato vai até a rodada 38, então tem duas rodadas ainda pela frente. Juventus e Lazio e Roma ainda estão no páreo aqui, mas estão bem distantes a nível de pontuação da Atalanta. Então, é o resultado para consolidar a temporada da Atalanta aqui, conseguindo um empate fora de casa contra a equipe do Genoa, já é o suficiente para o time cumprir seu objetivo na temporada e com certeza tem total condição de fazer isso, e a gente deve ver a Atalanta aí disputando a próxima edição da Champions League, confirmando essa vaga já nessa penúltima rodada do campeonato, tá? Então aqui para mim é um jogo também muito interessante para trabalharmos a favor do time da Atalanta. O time do Genoa tá lá na 13ª colocação, não tem mais nada o que fazer no campeonato, risco zero de rebaixamento, risco zero de chegar aqui numa zona de competição europeia, né? Então, muito provavelmente vai jogar dentro de casa aqui tentando somar pontos só para melhorar um pouco sua condição na tabela, o que coloca aí a necessidade de vitória, né, toda para o lado da Atalanta. Então, com essa odd aqui acima de 1,70, fica fácil da gente cogitar operar em alguma coisa a favor do time da Atalanta, perfeito? Depois aqui a gente tem também em Portugal dois jogos muito importantes no mesmo horário: Braga e Benfica e Sporting e Vitória, tá? O Braga, ele é o quarto colocado do campeonato, vai enfrentar o Benfica, que é o vice-líder, empatado em pontos com o Sporting, tá? Esse jogo aqui é um jogo dificílimo para o Benfica, porque o Braga disputa aqui ainda a possibilidade de chegar numa competição europeia aqui, né? Tá na quarta colocação, ele iria para uma repescagem aqui, então
Se subir de posição, ele fica mais próximo aqui. Ele ainda tem a condição de passar o time do Porto aqui nessa reta final do campeonato, melhorando sua condição na tabela, pegando aí uma posição melhor para disputar uma competição europeia. E o Benfica briga ponto a ponto pelo título. Odd de 1,57 para o Benfica. Acho que essa odd até poderia estar um pouco mais alta, mas o time do Benfica tem tido aqui um retrospecto muito interessante, né? Estava líder do campeonato, deixou a liderança escapar para o Sporting de novo. Então o Sporting só precisa, aqui nesse caso, de uma vitória simples para conseguir garantir o seu título. O Sporting que vai jogar contra o Vitória. O time do Vitória está na 5ª colocação do campeonato, então também tem coisa para disputar aqui, mas a grande diferença é que o time do Vitória joga fora de casa, o Sporting mandando o jogo dentro do seu estádio, é franco favorito. Então aqui a minha sugestão para vocês seria inclusive trabalhar uma dobradinha aqui, vitória do Sporting, vitória do Benfica. Sporting se sagrando campeão português aqui, não sem o Benfica estar ali ponto a ponto até o final, até a última rodada. Então vai ser um final de semana, um sábado aí eletrizante, com os 2 jogos no mesmo horário para a gente acompanhar aí na decisão do campeonato português, tá? O Sporting levando essa vantagem, além de estar na frente aqui nos critérios, joga dentro de casa com um adversário teoricamente um pouco mais fraco. O time do Braga é um time melhor, é um time mais forte e deve fazer aí uma frente para o Benfica também mais difícil. Então vale a pena a gente acompanhar aqui a possibilidade de trabalhar o match odds dessas 2 equipes no campeonato português, tanto o Sporting quanto o Benfica. Fechou? Vamos falar de campeonato brasileiro. Antes disso, queria avisar vocês que tá sempre comigo aqui no vídeo o pessoal da Superbet. Se você quer super odds para os jogos do campeonato brasileiro, pegar as melhores oportunidades, pegar odds turbinadas, pegar mercados diferentes aí com linhas muito atrativas, numa navegabilidade excelente, eu recomendo muito para vocês que criem sua conta no site da Superbet. É só escanear o QR Code que está na tela ou clicar no link na descrição do vídeo. Maravilha? Falando aqui então do futebol brasileiro, a gente tem às 16 horas Ceará e Sport Recife, o Sport lanternão do campeonato aqui, hein? Vamos ver. Opa, rolamos demais. Aqui o Sport com apenas 2 pontos na tabela até o momento, 8 jogos e 2 pontos conquistados, ou seja, já vai pavimentando uma caminhada aí rumo à 2ª divisão da próxima temporada. Vai ser muito difícil fazer uma corrida de recuperação aqui o time do Sport, levando em consideração que tem um elenco muito limitado, tem problemas aí de montagem de time, né? E vai enfrentar a equipe do Ceará, que está lá na 6ª colocação do campeonato, performando muito bem a equipe do Ceará, né? Disputando na parte de cima da tabela contra adversários aí que são, na minha visão, tecnicamente bem superiores, com elencos bem mais fortes, bem mais qualificados, né? Então, eu não sei se o Ceará vai conseguir se manter nessa região da tabela aí, mas até esse momento vem conseguindo fazer um campeonato muito competente e muito qualificado. Então a tendência é que a gente tenha aqui o Ceará jogando dentro de casa, sendo bem favorito contra o Sport Recife. Essa odd de 1,90 aqui para mim, ela chama bastante atenção. Sugere que o Ceará possa ter vários desfalques para esse jogo, mas a escalação que a gente tem aqui é de equipe praticamente completa. Então, odd de 1,90 para o dono da casa enfrentar o lanterna do campeonato com apenas 2 pontos aqui. Para mim, vale muito a pena esse tipo de situação aqui para a gente poder explorar alguma coisa a favor do time do Ceará, tá? Então, a minha dica para vocês é ficar de olho nesse mercado aqui, porque geralmente quando a gente tem um time do G6 pegando lá um time da lanterna do Z4 do campeonato, a gente tem aqui
uma relação de valor muito menor do que essa que a gente está tendo aqui para esse jogo do Ceará, tá? Então prestem bastante atenção nesse jogo, porque a nível de mercado ele é um dos jogos com melhor valor nesse sábado de Brasileirão, tá? Depois a gente tem Vasco e Fortaleza. O time do Vasco também não está bem. O time do Vasco está na 17ª colocação do campeonato. Trocou treinador recentemente, né? Então vem aí num processo de reformulação. Se a gente pegar aqui a tabela do campeonato, o Vasco teve nos últimos 5 jogos 4 derrotas e um empate. E isso faz com que a gente tenha um time com muito pouca confiança, com bastante debilidade, principalmente na parte defensiva. E o time do Fortaleza, que está na 11ª colocação aqui, é uma equipe que tem aí tem tido calendário de Copa do Brasil e de Libertadores também muito apertado, tem feito confrontos bem complicados, aí inclusive vai pegar no meio da próxima semana aí o time do Racing de Montevidéu, que é o Racing da Argentina, né, que é uma pedreira muito forte, então o time pode não estar focado completamente nesse confronto, tem um elenco relativamente curto, não vai conseguir usar sempre os titulares aqui, mas a escalação que a gente tem até o momento aqui é com equipe titular, né, com Lucero, com Marinho, com Breno Lopes, jogadores que vêm rendendo bastante aí no ataque do Fortaleza. Então aqui vale a pena a gente ficar de olho para fazer alguma coisa em lei ao time da casa, tá, pessoal? Essa odd do Vasco aqui, caso o time entre no mesmo padrão que a gente viu nas últimas partidas, a tendência é de correção de preço aqui nessa odd do Vasco, perfeito? Depois, para terminar aqui, a gente tem o São Paulo contra o Grêmio no Morumbi. São Paulo que está na 16ª colocação, o Grêmio está na 15ª colocação. O time do São Paulo teve um jogo bem complicado aqui contra o Palmeiras, perdeu de 1-0 no último jogo. Já o Grêmio empatou a última partida contra o Bragantino no finalzinho, fez um gol no final e acabou tomando um empate no final. O Grêmio também vive um momento de bastante oscilação no campeonato. São duas equipes aqui que tem uma quantidade grande de empates aí nesses primeiros jogos, o que faz com que os dois times não consigam evoluir no campeonato. Então, é um jogo decisivo para as duas equipes aí nas pretensões aqui da sequência do campeonato, porque daqui a pouco teremos uma parada e até lá, quem conseguisse sair melhor para poder ter uma pausa para se preparar aí para o retorno do campeonato depois vai conseguir levar vantagem, né? Então a gente tem aqui algumas situações interessantes que são do lado do Grêmio, desfalques importantes como o Rodrigo Eli na zaga e o Gustavo Cuejar, né? Tem aí o retorno do Camilo, por exemplo, que estava fora recentemente, né? O Marlon também está retornando, uma peça importante aí no esquema do Mano Menezes para esse confronto, né? No ataque aqui vai com o Monsalve pelo meio, com Christian Oliveira, Yamuso e Bright White na frente, ou seja, aquela formação que o time vinha tentando aí com o Edenilson no meio, o Mano Menezes mudou essa lógica. Já do lado do São Paulo, os principais desfalques aqui, o Lucas Moura e o Caleri, que está fora provavelmente para o resto da temporada, não sei se vai conseguir voltar no segundo semestre, a lesão dele é muito séria, né? Mas tem alternativas aqui, tem o Ferreira que está jogando muita bola, contra o Grêmio pode ser que pinte a lei do ex aqui, o Oscar que está voltando a entrar no ritmo aqui, né? Talvez fazendo seu primeiro jogo aqui como titular agora depois de muito tempo, né? Ainda tem no banco o Luciano, que pode aparecer, que tem aparecido muito bem também quando entra, né? Jogadores aqui de qualidade no time de São Paulo. É um jogo que, na minha visão, a gente pode cogitar trabalhar mercado de gols, levando em consideração a fraqueza defensiva das duas equipes, que são times que tomam gols com uma certa recorrência, né? Então a gente tem a linha do 2,5 no 2,50, né? Então tá pagando bem essa odd de over goals aqui para esse confronto.
é muito difícil trabalhar aqui correção de preço nas duas equipes. Pela postura do Grêmio fora de casa, jogando com uma formatação um pouco mais defensiva, talvez a gente tenha aqui o São Paulo sendo superior tecnicamente, com mais posse de bola, fazendo a odd do Grêmio corrigir um pouco mais, então um lei ao Grêmio poderia ser a melhor alternativa, mas eu ainda gosto bastante do mercado de gols para esse jogo aqui. Beleza, rapaziada? Essa aí foi a minha análise então para os jogos desse sábado. Em breve trago para vocês também as análises para os jogos de domingo aqui também. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui nos comentários e ativa o sininho para receber notificação quando eu trouxer vídeo novo. Valeu? Grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!